Vamos lá. Lembre-se da situação enfrentada por Abigail. De um lado está o marido avesso ao diálogo. Do outro lado vinha Davi com seus homens armados até os dentes, motivado pelo desejo de lavar sua honra com sangue por causa das afrontas que ele sofreu. E aí, diante desse contexto, Abigail reúne ali alimentos e argumentos, não só alimentos que ela recolheu, mas ela foi pensando, raciocinando o que ela vai dizer com Davi, e ela corre até Davi para acalmar o coração dele. A intervenção de Abigail livrou o marido da morte, mas também livrou Davi de cometer um crime terrível. Ela foi prudente, ela foi corajosa, foi convincente e foi louvada por Davi. Entendeu isso? Foi prudente, foi corajosa, foi convincente e foi louvada por Davi. Olha o que diz o verso 32. Davi diz: bendito Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi reconheceu o quê? O que Davi reconheceu? Que Abigail foi um instrumento de Deus para dissuadi-lo de uma decisão equivocada que ele teve. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, mesmo que nós estejamos em situações complicadíssimas, olha a situação que essa mulher se encontrava. Um Nabal dentro de casa, um homem com 400 soldados vindo na direção. Você faz o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus ela soube descobrir ali. Tanto que quando Davi diz, foi Deus que te enviou aqui. Você está fazendo a vontade dele. A situação pode ser a pior possível, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, a gente desfruta de paz. Lembre-se de Jesus. Acabou de ser batizado por João Batista, foi conduzido para o deserto. Marcos vai dizer que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Durante 40 dias Jesus foi tentado por Satanás. E há uma expressão ali no Evangelho de Marcos fantástica. Marcos diz assim que Jesus ali no deserto estava entre as feras, mas os anjos o serviam. Estava entre as feras, mas os anjos o serviam. Ou seja, quando alguém se dispõe a fazer a vontade de Deus, ainda que esteja rodeado de dificuldades e feras, é possível desfrutar da paz daqueles que são servidos por anjos de Deus. Cheio de problema, tentação, feras, mas fazendo a vontade de Deus, os anjos o guardavam. Depois que os escritos de Lutero se espalharam pela Europa, e quando o Papa percebeu que não tinha mais como fingir que aquele monge agostiniano não existia, Roma começou a tomar providências a ponto de chamar Lutero lá na cidade de Worms, chamada Dieta de Worms, convocada pelo rei Carlos V. E ali estava Lutero, diante do imperador, do Papa, do alto clero, e diz a história que tinha uma mesa assim, e em cima da mesa os livros de Lutero, e a Igreja Católica escolheu o melhor homem, um camarada chamado John Eck, que tinha uma argumentação brilhante, uma mente fantástica. E ele começa acusando Lutero e ele diz: como que você é capaz de desafiar a igreja toda aqui?
Você acha que você sozinho está certo, está todo mundo errado? E não só eles, mas 12 séculos de tradição. Como que é possível? Toda a história da igreja está errada e só você está com a razão. E ali diante do imperador, diante do Papa, diante dos líderes da igreja, Lutero solta aquela argumentação que vai entrar para a história e que vai ser repetida em vários púlpitos ao longo da história, milhares de vezes. Lutero vai dizer: não vou usar mais de argumentos. E a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, eu não aceito a sua autoridade, Papa. Não aceito os concílios, não aceito as tradições da igreja, porque todos eles entram em conflito um com o outro, eles se contradizem. A minha consciência, ela está cativa à palavra de Deus, e agir contra a consciência não é seguro, disse Lutero. Quando ele acabou de falar, dizem os historiadores que houve um terrível silêncio naquele lugar. Lutero foi contra mais de 1000 anos de tradição. Lutero estava desafiando o Papa, a igreja e até o imperador. Tem um historiador que disse que talvez aquele momento de silêncio após a fala de Lutero tenha sido um dos momentos mais brilhantes da história da raça humana. Antes do evento, os amigos de Lutero disseram para ele: não vá. Se você for, você vai morrer. Por muito menos, Wycliffe, Hus morreram. Não vá. E Lutero disse: mesmo que todas as telhas dos telhados das casas daquela cidade fossem demônios, ainda assim eu irei nessa cidade. Mesmo diante do grande perigo, Lutero fez a vontade de Deus. E ele disse: só assim eu ficarei em paz com a minha consciência. Então preste atenção. O contexto ali em Worms era de ameaça, era de morte, era de muito perigo. Mas ali estava um homem em paz. Em paz, tranquilo. Por quê? Porque como ele foi dizer tempos depois, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Que é isso, gente? É uma pessoa plena da sua integridade diante de Deus, certa de que está fazendo a vontade de Deus, e não importam as circunstâncias. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou encontrar paz. Tu, Senhor, disse Isaías, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Por que Abigail voltou para casa em paz? Porque ela fazia a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Você tem um Nabal lá, faz a vontade de Deus e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente Deus vai te dar paz. Se não hoje, se não amanhã, se não um mês que vem, uma hora vai acontecer. Então preste atenção numa coisa: faça a vontade de Deus e durma tranquilo.
Faça a vontade de Deus e deixe os resultados com aquele que é capaz de fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Tem coisas que a gente foge do nosso controle. Então faz o que a Bíblia manda fazer e deixa Deus agir. Faça a vontade de Deus e entregue os seus filhos para Deus. Faça a vontade de Deus e entregue o seu cônjuge para Deus. Faça a vontade de Deus e deixe Deus guiar o seu lar. Faça a vontade de Deus e volte em paz para sua casa. Segundo, como que é possível desfrutar de paz, mesmo quando o que se tem em casa é um Nabal? Quando a gente tem a convicção de que Deus trabalha para o bem daqueles que lutam as suas batalhas. Se você luta a batalha do Senhor, Deus é por você. Deus está do seu lado. E isso é muito importante para a gente desfrutar de paz. Abigail vira para Davi, verso 28, e diz assim: O Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Então, uma parte do argumento de Abigail para dissuadir Davi a não derramar sangue inocente era dizer para Davi: ô Davi, a sua luta não é essa, a sua guerra não é essa, você peleja as batalhas do Senhor, e o Senhor te defende. Irmãos, se nós fizermos a vontade de Deus e batalharmos por Deus, não importam as circunstâncias, Deus vai nos defender. Isaías 64 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E uma das implicações de acreditar nisso, de crer na intervenção, na proteção de Deus em prol daqueles que são seus, é que o Filho de Deus, a Filha de Deus, quando faz a vontade de Deus e quando sabe que é Deus que vai defendê-lo, ele está livre de mágoas pessoais. Não fica um ressentimento, não fica uma amargura, porque uma das coisas que mais roubam a nossa paz é ressentimento e amargura, desejo de vingança. Então a pessoa que sabe que Deus é por ela e que Deus cuida dela e que Deus luta por ela, ela está livre de amarguras, de rancor, de vingança. Ela diz: Senhor, está contigo. É com o Senhor. Eu não preciso ficar buscando vingança quando o meu ego é ferido. Por quê? Porque Deus, diz a Bíblia, Ele é justo juiz. E Ele não vai deixar que as coisas fiquem por isso mesmo. Deus fará o que precisa ser feito, da maneira certa, no tempo certo. E melhor que a gente. Muito melhor que a gente. Então, quando eu creio nisso, eu não preciso ficar alimentando sentimentos de ira, de raiva, de amargura, de revide no meu coração. Eu não preciso ficar preocupado com a minha honra, porque Deus vai fazer isso. Meus irmãos, qual é o pai que, vendo seu filho sendo injustiçado, vai ficar quieto? Vocês acham que Deus não vai defender os seus filhos? Qual é o pai, qual é a mãe que não toma providência diante de uma maldade que foi realizada com seu filho? Então, meu irmão, lembra daquele salmo famoso que você já ouviu há anos atrás:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará. Abigail precisou lembrar isso a Davi. Abigail vira para Davi e diz: essa luta que você está indo travar com o meu marido não é de Deus. Se você fizer isso, você vai estar derramando sangue inocente, você vai manchar o seu caráter. Não vá lá, porque essa guerra, ela é sua, não é de Deus. Essa guerra é do seu coração magoado, do seu orgulho ferido por causa do que o meu marido falou para você. Davi, você não é um homem que vive para si mesmo, você é um homem que vive para Deus, escolhido por Deus. Você luta as batalhas de Deus. Tanto é, não sei se você reparou no texto, que quando Davi ouve a notícia da morte de Nabal, o que ele diz? Bendito seja Deus, porque Ele fez justiça. Davi não precisou fazer nada, Deus fez. Deus foi lá e fez. Então a certeza de que a causa do justo, ela é cuidada e levada a bom termo pelas mãos do Altíssimo. Sabe o que isso faz? Desmotiva o rancor, destrói mágoa pessoal. Como que eu vou subir em paz para minha casa se lá eu tenho um Nabal que fez isso, isso e isso? Porque você não guarda rancor. Por que você não guarda? Porque você luta as batalhas do Senhor e você sabe que Deus, no tempo dele, vai fazer justiça. Deus não é injusto de se esquecer daquilo que nós fizemos em prol do reino dele. Terceiro, como é possível desfrutar de paz quando o que você tem dentro de casa é um Nabal? Analisando o presente à luz das promessas futuras. Quem esteve aqui hoje de manhã ouviu quando nós analisamos lá o primeiro capítulo de Tiago, que as nossas provações, elas devem ser encaradas. Uma das maneiras de encarar as provações é olhando para o futuro. Isso é imprescindível. As palavras de Abigail a Davi revelam que ela tinha o quê? Uma perspectiva abrangente do futuro. O argumento dela foi que se Davi olhasse apenas para aquele incidente isolado ali com Nabal, ele ia perder a dimensão mais ampla do plano de Deus para a sua vida. Davi, você vai se trocar com um homem insensato e tolo como Nabal? Você é o rei de Israel, Davi. Olha para o quadro geral. A águia não pega mosca. Você vai se rebaixar. Não faça isso. E se Davi fizesse isso, ele ia acabar cometendo os mesmos erros de Saul, que ele tanto criticava, que Saul era o quê? Alguém imediatista e vingativo. Saul estava perseguindo Davi por causa disso, imediatismo e vingança. Agora você pega lá Hebreus 11, e você vai ver que o escritor bíblico, a referência que o escritor bíblico faz aos heróis da fé, ele destaca ali algumas características daqueles patriarcas. Ele vai dizer, por exemplo, acerca de Abraão. Ele diz assim que Abraão, ele foi obediente ao Senhor. Por quê? Aguardava a cidade que tem fundamentos. No meio da sua aprovação, o que Abraão fez? Esperou. Depois ele fala de Moisés. E aí ele fala assim acerca de Moisés, que Moisés preferiu
ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Sofreu por um determinado tempo por causa do que o aguardava lá na frente. A Bíblia fala, eu acho esse verso fantástico das Escrituras, a Bíblia diz assim que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Isso aqui dá um tratado teológico. Porque qual a alegria que Jesus tinha aqui? De ter a cada um de nós lá no céu. Mas Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, lá na frente, ele suportou a cruz. Então, como que a gente pode voltar para casa com um Nabal lá dentro? Quando a gente analisa o presente à luz das promessas futuras. É promessa de Deus que se eu fizer a vontade dEle, é promessa de Deus que se eu vier a cumprir os mandamentos dEle, é promessa de Deus que se eu lutar as batalhas dEle, Ele vai me dar paz. Analisar o presente à luz das promessas futuras nos ajuda a viver em paz mesmo num ambiente de ódio. Abigail podia subir em paz à sua casa porque a sua esperança, ela não se encontrava alicerçada ali nos aspectos temporais de sua vida cotidiana. Por quê? Porque ela esperava uma intervenção divina. Sabe o que isso significa? Isso significa que pessoas imediatistas têm dificuldade de viver em paz. Quem é imediatista não vive bem em paz. Por quê? Porque não consegue olhar, elevar os olhos além dos problemas momentâneos. Em quarto lugar, como é possível desfrutar de paz ou subir em paz para as nossas casas quando o que se tem em casa é um Nabal? Esse aqui não é fácil de fazer, não. Mas é muito importante. Tratando de cada problema separadamente. Trate uma coisa de cada vez. Você não consegue tratar de tudo ao mesmo tempo. Não dá. Quando Abigail chegou em casa, ela encontra o marido, mamado, como dizem por aí, virado, bêbado, e de forma muito sábia, ela não conversa com o bêbado, ela só vai falar com ele no outro dia. Ou seja, aquele dia foi o dia de tratar com Davi. Nabal, eu deixo para amanhã. Com Nabal eu me entendo amanhã. Trate de cada um dos seus problemas separadamente. Isso é muito importante para ter paz. Se você tentar tratar tudo de uma vez, você vai se atropelar e não vai desfrutar de paz. Jesus uma vez disse assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas, Senhor,
Como assim que eu não vou me inquietar? Não se inquiete. Sabe por quê? O próprio verso diz: porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está nos ensinando aqui? Gente, como que a gente vive vidas terríveis porque a gente não ouve a Bíblia? Porque a gente despreza o que as Escrituras nos dizem. Jesus está dizendo assim, não carregue preocupação antes do tempo próprio. Não sofra por antecipação. De Nabal eu cuido amanhã. Hoje foi Davi, amanhã é Nabal. Então nós devemos atender às ocupações de hoje e deixar as preocupações de amanhã para quando o novo dia raiar. Por quê? Porque diz o livro de Lamentações, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e porque elas se renovam a cada manhã. Então, amanhã Deus vai te dar forças que hoje você não tem. Uma grande parcela dos nossos medos e dos nossos anseios é devido ao fato de que nós tentamos levar os fardos de amanhã com os recursos de hoje. E a Bíblia ela é muito clara ao mostrar que isso não deve ser assim. Por quê? Porque as misericórdias de hoje são para os problemas de hoje. Para os problemas de amanhã, uma nova dispensação da misericórdia de Deus vai ser concedida. Trate de cada problema individualmente, um de cada vez. Do Nabal eu cuido amanhã. Vou me estressar com ele hoje? Não vou. Muitas vezes nós sentimos que as nossas reservas de força, a nossa reserva de forças, aquilo que a gente vem acumulando, a força vai se esvaindo, né? A gente vai ficando fraco e a gente pensa assim, eu não vou aguentar mais um dia, eu não vou aguentar mais um mês, eu não vou aguentar mais uma consulta, eu não vou aguentar mais um encontro desse. E de fato a nossa reserva de forças não será. Por quê? Porque os recursos de hoje são para os dias de hoje. E agora preste atenção no que eu vou falar. E uma parte dos recursos de hoje é acreditar que amanhã Deus vai nos dar novos recursos. Entendeu isso? Como que eu vivo hoje? Acreditando que amanhã Deus vai providenciar. Isso é recurso para hoje. Um dos maiores exemplos disso foi o maná no deserto, que era dado uma vez por dia. Não havia armazenagem de maná, era proibido guardar o maná para o dia seguinte. E essa é a maneira como a Bíblia nos diz que nós temos que depender da misericórdia de Deus. A gente não recebe força hoje para levar os fardos de amanhã. A gente recebe misericórdia hoje para os problemas de hoje, porque para os problemas de amanhã, Deus vai nos conceder uma nova parcela de misericórdia. Então deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você ainda não tenha entendido. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. A Bíblia diz assim, elas não têm fim. Conhece aquela história lá daquelas 3 mulheres que no domingo da ressurreição elas foram embalsamar o corpo de Jesus? E aí elas foram pelo caminho perguntando assim, quem irá remover a pedra da entrada do sepulcro? E foram preocupadas com aquilo. Uma reclamando com a outra, a gente não tem força, o que a gente vai fazer? No meio do caminho tem uma pedra.
E diz a Bíblia que quando elas chegaram lá,